Boker Tov, Raveins, como é que vocês vão? Hakol Beseder, tudo bem? Tudo na paz? Dando continuidade aqui à nossa leitura da Torá, Parashá da Shavua, porção da semana, Shemot, nomes. E hoje nós vamos ler aqui a quarta parte, tá? Só recapitulando, nós havíamos terminado ali com Moisés fugindo. Depois que ele matou o carrasco egípcio ali, fugiu, chegou até a terra de Midian, onde ele conheceu Reuel, né? Futuramente nós vamos conhecer ele como Itró, que se tornou seu sogro, ao qual deu a sua filha Tzipora a ele por esposa, e nasceu Gerson, seu filho, tá? E justamente onde parou a paraxá anterior, nós vamos continuar aqui na quarta porção. Vamos lá, capítulo 3, versículo 1. Vamos começar a nossa leitura aqui. Então Moshe apacentava o rebanho do seu sogro Itró, sacerdote de Midian. Ele conduziu o rebanho para a margem do deserto e chegou à montanha de Deus na área de Horeb. O anjo de Deus apareceu a ele em uma chama de fogo no meio da sarça. Ele viu que o arbusto estava em chama, mas que não se consumia. Moshe disse: deixe-me ir até lá e investigar esse fenômeno maravilhoso, porque o arbusto não queima. Deus viu que ele estava indo ver e o Todo-Poderoso o chamou do meio da sarça. Moshe, Moshe, ele disse e falou: eis-me aqui. Disse: não chegue mais perto, tire o sapato dos seus pés, pois o lugar sobre o qual você está é um solo sagrado. E disse: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moshe escondeu a face, pois ele temia olhar para Deus. Deus disse: eu tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito e eu tenho escutado seus gritos causados pelos seus capatazes. Pois estou ciente do seu sofrimento. Eu descerei para livrá-los da mão dos egípcios. Eu os tirarei dessa terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que jorra leite e mel. O território dos cananitas, xiitas, emoritas, persitas, chivitas e ebusitas. Agora eis que o grito dos filhos de Israel chegou até mim, e também ouvi a opressão com a qual o Egito está subjugando. Agora vá, eu lhe enviarei ao faraó, você tirará o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moshe disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó? E como posso tirar os filhos de Israel do Egito? Ele disse: porque eu estarei contigo, e esta é a prova que eu enviei você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês servirão a Deus nessa montanha. Moshe disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, e me perguntarão: qual o seu nome? O que deveria lhe dizer? Deus falou a Moshe: eu serei quem eu serei. E disse: isto é o que você deve dizer aos filhos de Israel: eu serei, enviou-me a vocês. Deus disse a Moshe: você deve dizer aos filhos de Israel: Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eterno, e é assim que eu devo ser recordado por todas as gerações. Então, meus amigos, como nós vemos aqui, Moisés, ele apacentava, como começa o capítulo aqui no versículo 1, diz que ele apacentava o rebanho à margem do deserto. Rashi, ele comenta aqui que Moisés ele fazia isso por dois motivos: para evitar o roubo e porque ele não gostava de pastar em campos alheios, né? O campo dos outros. Por quê? Moshe, nós vamos descobrir na frente que Moisés, ele era extremamente um homem calmo, manso, a ponto da Torá falar que como ele não existiu e nem existiria Kol Haaretz, em toda a terra. Então Moisés, para evitar contendas, evitar brigas, né? Ele pastava o rebanho do seu sogro Itró nas margens do deserto, nas pontas, né? Também para evitar
roubos, aos animais ferozes, né? E num desses dias, num belo desse dia, Moisés chegou perto a uma montanha, né? Que até então seria conhecido como a montanha de Deus, né? O Monte Sinai, na área de Horeb. E diz que um anjo de Deus apareceu a ele em uma chama de fogo no meio de uma sarça, né? E ele viu que o arbusto estava em chama, mas que a sarça, né, a chama não consumia. Rashi ele comenta aqui que não foi uma outra árvore qualquer, porque Deus declara a respeito do povo de Israel: eu estarei com ele, com o povo de Israel na angústia. E assim como estamos passando por um momento de depressão, Deus se revelou num arbusto de baixa estatura e espinhoso, né? Então o Rashi ele comenta aqui que na verdade não poderia ser um outro tipo de árvore, não um arbusto, que é algo seco, né? E de baixa estatura, para justamente referir ao que ele iria declarar, falar a Moshe, o qual era a situação e o estado do povo de Israel no Egito. A árvore seca representava justamente, vamos dizer, a secura que o povo de Israel estava passando por causa dos excessos de trabalho, o cansaço físico, podemos dizer isso também até sua aparência, né? E baixa estatura, porque ainda que eles fossem grandes no Egito, eles seriam o menor povo que existia também. Ou seja, não representava tanto perigo, dificuldade, mas nós podemos ir muito além aqui, tá? Eu vou só ler aqui os versículos na frente só para a gente se atentar a essa questão da sarça, tá? Ela é muito importante para o nosso entendimento. No versículo 3 diz assim que Moshe disse: deixa-me até lá investigar esse fenômeno maravilhoso porque o arbusto não queima. A curiosidade de Moisés ali em querer saber por que o arbusto ele não se consumia mesmo com a chama. Eu vou deixar essa mensagem para nós encerrarmos, para trazermos ela para o dia de hoje, tá? Vamos continuar aqui. Porque o arbusto não queima. Deus viu que ele estava vindo, veio Todo-Poderoso, chamou do meio da sarça. E Deus disse 2 vezes: Moisés, Moisés, Moshe, Moshe. E Deus disse para ele não chegar mais perto, porque o lugar onde ele estava, no lugar santo, ele tinha que tirar os sapatos. E Deus se revela para ele aqui de uma maneira a qual, no final aqui dessa parte, Deus diz que esse era o nome que ele queria ser recordado por todas as gerações. Todas, inclusive a nossa. Se você entende realmente o que significa a geração ela é um status perpétuo. Em cada geração, nós tivemos a geração do dilúvio, nós tivemos a geração da Torre de Babel, nós tivemos a geração de Abraão, nós estamos tendo agora, nós tivemos a geração, né, de Jacob, que o próprio texto diz anterior, quando nós estávamos lendo, que aquela geração de Jacob e aquela geração de Yosef no Egito havia se passado e entrou uma nova geração. Então nós vemos aqui, lá na frente, que esse é o nome que Deus vai falar, que ele quer ser reconhecido por todo o tempo, todas as gerações, então entenda, inclusive a nossa. Vamos lá. E Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés ele se esconde a sua face e Deus vem falar para ele que ele tem visto o sofrimento do povo de Israel no Egito, que ele tem escutado os seus lamentos, os seus clamores, os seus gritos causados pelos capatazes, pois eu estou ciente do sofrimento pelo excesso de trabalho.
Hashem, o próprio Deus, diz assim, semelhantemente: eu descerei para livrá-los da mão dos egípcios, assim como foi na terra, na Torre de Babel, quando Deus diz que ele olhou, ele mesmo se inclinou para descer, para ver o que os humanos estavam fazendo. Aqui a mesma linguagem, ou seja, Deus estava vindo. Ele mesmo diz: eu descerei através de Moisés, mas Deus faria, vamos dizer, os milagres para tirar o povo de lá. E Deus fala da promessa que ele tinha feito, que ele levaria eles para uma terra onde mana leite e mel, ou seja, referindo-se à abundância, né, de fartura que essa terra teria. Deus fala para Moisés: eu enviarei você ao faraó, você tirará o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aqui nós vamos entrar no versículo 11 para uma coisa que nós já falamos em relação à Torá, que quando ela fala algo, ela pergunta algo, no caso que Moisés pergunta a Deus, ela é respondida na ordem certa. Porque no versículo 11 diz assim: Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó? E como posso tirar os filhos de Israel do Egito? E Deus vem e responde para ele na ordem: porque eu estarei contigo, e esta é a prova que eu enviei você. Quando você tirar o povo do Egito, vocês servirão a Deus nesta montanha. Então Moisés fala: quem sou eu para ir até o faraó? O faraó quer me matar. Eu matei um egípcio. Se eu voltar lá de frente, ele vai me matar. Deus fala: porque eu estarei contigo, a primeira resposta. E esta é a prova que eu enviei você. Como posso tirar os filhos de Israel do Egito? Tinha perguntado Moisés. Deus fala: quando você tirar o povo do Egito, vocês servirão a Deus nessa montanha. A gente tem um comentário aqui extenso, só que eu acho muito interessante para nós entendermos. Como eu vivo dizendo, eu vim aqui, eu estou fazendo essa série de vídeos, eu vim aqui me expor em relação ao conhecimento da Torá para vocês entenderem a verdadeira interpretação dela. Então eu vou ler aqui para vocês em relação a isso. Deus respondeu na ordem. A primeira pergunta em primeiro lugar e a última pergunta por último. A respeito do que ele diz, quem eu sou para falar ao faraó? A resposta foi: porque não é por causa que você está indo, senão por mim. Ou seja, Deus falou: eu estou mandando você, porque eu estarei contigo. E esta é sobre a visão que você viu na sarça. Será para você como um sinal que eu lhe enviei. Você terá sucesso em minha missão. Pois você viu que eu tenho poder para salvar. Pois assim como você viu que a sarça que faz a minha missão, queimando e não consumindo, assim também você irá à minha missão e não será prejudicado. Primeira parte do comentário de Urashi. Então Urashi aqui comenta que assim como a sarça fazia a missão de Deus, aonde a chama estava sobre ela, mas essa chama não a consumia, Deus estava falando para Moshe igualmente: você vai e nenhum dano lhe será causado. Por quê? Porque Deus fala assim: porque eu estarei contigo. Continuando aqui, meus amigos. E se você perguntar que mérito tem Israel para sair do Egito? Porque Moisés tinha perguntado para ele assim: como posso eu tirar os filhos de Israel do Egito? Você, eu tenho uma grande coisa reservada em relação a essa saída, porque futuramente eles receberão a Torá nesta montanha, a cabo de 3 meses, quando tiverem saído do Egito.
Urash aqui comenta, só que eu vou pegar somente essa parte. Ou seja, Deus tinha essa missão para Moisés e ele estaria cuidando dele. E nessa segunda parte, Deus fala que ele tem a Torá para dar para o povo judeu. Porque Moisés estava preocupado com o mérito que o povo judeu tinha de sair do Egito. Qual era o mérito? E Deus fala que tem uma grande coisa reservada para eles, que seria a Torá. Continuando aqui, depois nós vamos se aprofundar um pouquinho mais nessa parte aqui. Deus, né, Moisés pergunta para Deus: quando eu for filho de Israel, disse: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles me perguntarão: qual o seu nome? O que deverei lhe dizer? Deus fala a Moisés e diz assim: Vaiomer Elohim el Moshe Ihe Asher Hier. E disse Deus a Moisés: eu serei o que eu serei. Não como está no português traduzido, eu sou o que sou. Ihie, serei. Asher, serei o que? Ihie, eu serei. Não importa, Moisés, eu serei o que eu serei. E disse: isto é o que vocês devem dizer aos filhos de Israel. Entenda, eu serei, enviou-me a vocês. Deus disse ainda a Moshe: você deve dizer aos filhos de Israel: Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Elohei. Abraão, Elohei, Isaac, Elohei, Jacó, me enviou a vocês. Terminando aqui a nossa primeira parte da porção. Este é o meu nome eterno. Shemolam. Meu nome eterno. E é assim que eu, Anohi, eu devo ser recordado por todas as gerações. É assim que eu devo ser reconhecido por todas as gerações. Este é o meu nome eterno. Mais uma vez eu vou ler para vocês aqui, versículo 15. Deus disse ainda a Moshe: você deve dizer aos filhos de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, este é o meu nome eterno, e assim é que eu devo ser recordado por todas as gerações. Vamos encerrar por aqui, meus amigos. Eu quero pegar aqui 2 pontos para nós nos dias de hoje. Eu quero pegar a questão da sarça, que Moisés viu que queimava, mas ela não se consumia. E eu quero falar um pouquinho também aqui sobre o Shemolam, o nome eterno. Moisés havia fugido do Egito, porque o faraó tentou matá-lo. Nós comentamos sobre isso na paraxá anterior, na porção anterior, na parte da porção, né, dessa paraxá, que Deus havia livrado ele, que o faraó mandou matá-lo e o machado simplesmente bateu no seu pescoço e ele não o cortou. E ele aproveitou e fugiu. E Deus aparece para Moisés numa sarça, ardendo em fogo, porém não consumia.
Porque Deus havia falado para Moisés que ele iria até o faraó, o Egito, e libertaria o povo dele de lá. A visão que Moisés teve, nós comentamos aqui, que um arbusto já seco, queimando, todo mundo sabe que para você fazer uma fogueira queimada, tem que ser, as folhas têm que estar secas, os galhos têm que estar em seco. Mas ele não se consumia. Deus já estava mostrando a Moisés, está vendo o que eu posso fazer? Nenhum dano você vai receber. Quando o Hashem, como o Eterno, o Hakadosh Baruch Hu, ele fala para nós fazermos algo e ele nos mostra que nenhum dano nos será permitido quando ele tem algo para você faça, para que eu faça, para que nós façamos. Então ali Moshe, ele entendeu. Nós vamos ver um pouco mais à frente, porque é dito aqui que Deus apareceu várias vezes para Moisés, e Moisés recusando e recusando. O Midrash conta que ele recusou muitas vezes, até que Deus falou, não basta Moisés, é o que nós vamos ler na frente. Nós vamos chegar lá. Então, meu amigo, minha amiga, no dia de hoje entenda que como Deus apareceu a Moshe aqui, mostrando para ele que a mesma sarça que fazia a vontade dele e o fogo que fazia a vontade dele, ambos os dois totalmente opostos um do outro, o qual a chama consumia a sarça, o arbusto ali, Deus assim controla todas as coisas. Se ele fala que nenhum dano você vai sofrer, é porque nenhum dano você vai sofrer. Essa é a primeira mensagem que eu quero dizer para o dia de hoje. Isso serve para mim, primeiramente, e depois para você, para nós todos. Entenda isso, entenda você também, Amaury. E a última mensagem que eu quero dizer para você é sobre o nome de Deus. Muito se tem dado os nomes a Deus, né? Nós conhecemos aqui no português Jeová, chamam de Deus mesmo, né? Um dos atributos. Muitos nomes é dado a Deus, sendo que na própria Bíblia, na própria Torá, Deus fala como ele deve ser reconhecido em todas as gerações e esse nome seria eterno. Ele seria conhecido por um Elohim Abraham, Velohei Isaac e Velohei Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse é o meu nome eterno por todas as gerações. Há ainda quem tenta dar a Deus um nome de um ser humano comum. Sabem do que eu estou dizendo? Ou acham de achar que Deus é três em um, Deus é uma trindade. E Deus fala, não, eu tenho um nome e esse nome é eterno. E esse nome que eu tenho que ser reconhecido por todas as gerações, não importa se você é judeu, se você é alemão, se você é inglês, se você é japonês, não importa. Em qualquer lugar do mundo eu vou ser reconhecido por esse meu nome. O nome Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Anohi Reye Asher Reye. Eu serei o que serei. Não tem por que nós ficarmos inventando nomes a Deus. Se Deus tem, ele disse como ele seria reconhecido. Quando Moisés voltar ao Egito e falar para o povo quem ele era, você vai ver que o povo vai entender. Porque, como eu disse, todo mundo conhecia a história de Abraão, Isaac e Jacó, inclusive Moisés ele sabia. Tanto que quando ele ficou no poço lá, porque ele conhecia a história de Abraão, a história de Jacó. E aqui Deus se apresenta a ele falando, eu sou o mesmo Deus lá, ó. O Deus que salvou Abraão, o Deus que
Salvou Isaac, o Deus que salvou Jacó. Eu sou o mesmo, eu não mudo. Esse é o meu nome por todas as gerações. Vamos encerrar aqui, meus amigos. Eu acho que esse assunto ele foi bem didático, ele foi bem esclarecedor para nós todos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para nós no dia de hoje, tanto para mim primeiro como para todos que verão essa mensagem, tá? Desde já eu agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando. Sei que isso vai chegar para quem precisa ser ouvir ou ver, ambos os dois, tá? Quarta-feira, Todarabá, muito obrigado. Vamos continuar com as nossas leituras diárias. Não se esqueça, inscreva aqui no canal, tá? Gostou? Achou interessante? Compartilhe. Compartilhe para quem você acha que também gostaria desse conteúdo. Fiquem com Deus, meus amigos. Tenham um bom dia. Lehi Traut. Mais uma vez, obrigado.